Nome do Senhor nosso Deus, Deus exaltado e soberano, poderoso, cujo amor não podia ser maior, pois o amor dele, do jeito que é, nos constrange e a todos nos comprou com o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor Deus em Isaías capítulo 48, 17 e 18. Pastor Rodrigo gosta de Isaías, mas a primeira vez que eu prego em Isaías esse ano. A gente fiz o propósito de pregar só no Novo Testamento, né? Fiz o propósito de pregar no Novo Testamento esse ano e, pela graça de Deus, nós fomos constrangidos a lembrar desse texto, enquanto é uma declaração de amor do nosso Deus e algo que nos chama a atenção para que contemplemos a grandeza do Senhor e lhe exaltemos e lhe devotemos os corações, meus irmãos, pois grande Ele é. Isaías 48, 17 e 18. Isaías capítulo 48, versículos 17 e 18. Vamos falar sobre o título Deus, o incomparável Deus de incríveis promessas. Aleluia. Aleluia. Vamos ler então o texto, sentados mesmo mais reverentes à palavra do Senhor. Procedamos com a leitura do texto sagrado. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Aleluia. Vamos ouvir uma canção? Na sequência nós damos prosseguimento à pregação da palavra. Isso, Pai, queridos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Você pode louvar, querida, nessa noite. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, declare, são sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar,
tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Salve de palmas ao Senhor. Glorifique a Ele. Aleluia. Incomparável Deus de incríveis promessas. Assim diz o Senhor, o teu Deus, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. A leitura desse texto do Príncipe dos Pregadores é extremamente inspirativa, meus irmãos. Está a falar sobre o Senhor nosso Deus em relação conosco, em um relacionamento conosco, meus irmãos. O Senhor Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus os criou, homem e mulher os criou. Amém, queridos? Nos fez uma pessoa como Ele é uma pessoa, nos fez um ser moral como Ele é moral, nos fez espírito como Ele espírito é, nos fez relacionais como Ele é também um Deus relacional, e desde sempre, diz a palavra, se revelou aos homens para que os homens o buscassem e tivessem com Ele um relacionamento de comunhão e de amor profundos. Meus irmãos queridos, de tantas coisas, de tantas verdades preciosas, irmãos, ressaltamos essa de que o nosso Deus é incomparável e as suas promessas, meus irmãos, são incríveis. E a pergunta que fazemos é: como é que o texto apresenta Deus para que Ele seja tido como incomparável? Ora, desde o início, desde a primeira expressão, a Bíblia diz: assim diz o Senhor está falando conosco. Quantas pessoas há no mundo, meus irmãos? E a todas o Senhor conhece, meus irmãos, muito bem. A Bíblia diz, colocou Israel, o nome de Israel na palma de sua mão, e aquele que está neste contexto de pacto, faz parte deste povo, está escrito nas mãos de Deus, e Ele não se esquece de nós. Louvado seja o nome dEle por isso, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor exaltado por isso. Ele é incomparável porque se relaciona conosco, fala conosco, meus irmãos. Seus termos são claros.
ao falar sobre aliança, sobre a forma como Ele quer se relacionar conosco e como Ele se limita, porque toda aliança exige uma limitação, meus irmãos queridos. A forma como Ele se limita, como Ele se relaciona, torna imperdoável qualquer um que, adentrando nesse relacionamento, não cumpre a sua parte, meus irmãos queridos. Acerca disso, se você puder abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 30, versículos de 11 a 15. Deuteronômio 30, se puder projetar aqui para ficar fácil. Deuteronômio 30, de 11 a 15, apenas uma forma de expressar esta grandeza de Deus e o seu caráter incomparável a partir da revelação, a partir do momento que está falando conosco, da revelação da sua palavra. Nesse livro, no 5º livro da lei, nós lemos: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti, não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está além mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui hoje te tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal. Meus irmãos, perceba como em relação aos outros deuses, o nosso é incomparável. Os outros precisavam de pitonisas, precisavam de pessoas com os olhos e as faculdades espirituais mais desenvolvidas, pessoas que conseguiam entrar em transe e conjurar mortos, conjurar deuses. Meus irmãos, conseguiam entrar na dimensão dos deuses para trazer uma mensagem. Não, não é assim. A Bíblia diz: a palavra que hoje te ordeno, que servirá de base para o nosso pacto, não está lá no céu para você dizer quem subirá a nós, quem é a pessoa iluminada, quem é a pessoa desenvolvida que possa ir até nós para buscar a orientação de Deus. Não, está aqui a palavra diante de ti, na tua boca e no teu coração. Segue por ela e tu viverás. Eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Escolha a vida e você vai viver, diz a palavra. É o Senhor que fala conosco, por isso Ele é incomparável. Às vezes a palavra que eu te ordeno não está além mar para dizer quem atravessará o mar para trazer para nós essa informação. Não, querido. Isso aí fala sobre a questão de você se empenhar muito, você ter que trabalhar muito, muito esforço de sua parte para que você receba a palavra. Não, a palavra de Deus está diante de ti, na tua boca e no teu coração. Segue por ela e você viverá. O Senhor fala conosco, meus irmãos, e a partir do momento que o Senhor fala, existem apenas duas ações que podem ser perpetradas. Ou você é obediente a Ele, ou ato contínuo, você se torna rebelde contra Ele. Não há uma terceira via. Você ouve a palavra e é cobrado por ela. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas uma vez que o homem conhece a palavra, de fato, ato contínuo, o Senhor já o chama à responsabilidade de seguir segundo aquela palavra e viver, meus irmãos, por ela, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz: assim diz o Senhor. O original diz: assim diz Adonai. Assim diz Adonai, nem está, a palavra está na Bíblia, né? Adonai é como se lê sempre que as 4 letras sagradas aparecem. O Yod, Rei, Vav, Rei, que é o nome impronunciável de Deus, o nome sagrado que Ele revelou a Moisés, e chamando aquele pastor de 80 anos numa sarça ardente. A sarça estava queimando, mas não se consumia. Tinha fogo sobre aquele arbusto, mas o arbusto não ressecava, não caía, não virava cinza, permanecia verde. Ali o Senhor se manifestou a Moisés e disse: meu nome é Eu Sou. Eu sou o que sou, esse é o meu nome. Este nome impronunciável é o que aparece aqui, meus irmãos: o Senhor, o autoexistente e eterno. Em Apocalipse 1, versículo 8, nós lemos: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. E o doutor Philip Dunway, eu professor no seminário, doutor em teologia, Philip Dunway disse: esta aqui é a primeira exegese do nome de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, aquele nome de Deus impronunciável, 4 letras, 4 consoantes, se perdeu a pronúncia para não se quebrar o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Perdeu-se a pronúncia. Hoje falamos Javé, Yavé, Jeová. Todas as pronúncias são arbitrárias, meus irmãos, porque a pronúncia correta se perdeu desse nome. Mas meu amado irmão, aqui ele está dizendo que quando o autor ali, o Senhor Jesus se revela a João, ele diz: eu sou aquele que é, que era, que há de vir. É a tradução desse nome sagrado, meus irmãos. Quem fala conosco
é o Deus Altíssimo, o eterno soberano que tudo governa. O seu reino não teve princípio de dias, também não terá fim. Na linguagem de Daniel, é um reino sempiterno. Ele é exaltado em santidade. Seus domínios não são limitados como eram os domínios dos falsos deuses. Pois na antiguidade havia o Deus dos montes e o Deus dos vales. Havia o Deus dos desertos e o Deus dos pântanos. O Deus, meus irmãos, dos desertos e os Deus dos mares. Aqueles que habitavam os montes. Sim, limites. Sim, todas as atuações desses deuses eram limitadas. Mas acerca de Adonai, de outra maneira se expressa a palavra, dizendo que ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitado de alguma coisa. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos, existimos, e nós somos geração dele. Aleluia. Esse é o Deus exaltado. Essa foi a pregação de Paulo no Areópago. Nós não estamos falando de qualquer Deus. Os deuses de vocês, cada um tem o seu templo ali, são adorados. Não, o meu Deus nem pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no templo que ele fez, que é você. Aleluia, sou eu. Nós somos santuário, templo do Espírito Santo, e é bom que sejamos templo do Espírito Santo e façamos com que o nosso coração, nossa vida, seja uma casa agradável a Ele, porque também diante do Senhor só existem duas opções: ou você é templo do Espírito Santo, ou é sinagoga de Satanás, e aí não vale a pena, meu amado irmão. É muito melhor ser templo do Espírito Santo. Assim diz Adonai, o teu Redentor. O termo redentor, no hebraico goel, meus irmãos, segundo o Dicionário Internacional de Teologia, significa três coisas. Primeira coisa, o goel significa aquele que paga para libertar um escravo. Depois é o resgatador. E em terceiro lugar, é o vingador do sangue. O libertador do escravo pagava. O seu parente havia se endividado, não estava conseguindo adimplir sua dívida, e o inadimplimento de sua dívida gerava para ele uma sanção penal. Ele deveria se tornar escravo daquela pessoa a quem ele devia, meus irmãos. Mas não era escravidão como acontecia no Brasil. Ele ganhava o salário dele, metade do salário de um homem livre, ele ganhava, meus irmãos. Ele deveria servir o seu senhor por 7 anos. Ao 7º ano ele saía a forro se quisesse, meus irmãos. Mas ele ganhava, mas era um escravo. Ele era um escravo. Não tinha liberdade, meus irmãos. Não tinha liberdade. Também a figura do goel é aquele que a palavra de Deus diz assim: todo primogênito que abre a madre é meu, deve ser consagrado a mim. Essa era a palavra no Gênesis, a palavra no Êxodo, de início. O termo do pacto é esse: quem abre a madre é meu, deve ser consagrado a mim. E para que seu primeiro filho não ficasse lá consagrado, as pessoas levavam algo e pagavam. O resgatador pagava um preço, um resgate. A primeira cria do animal estava lá. Para você não entregar aquele animal, você pagava um preço para ficar com aquele animal. Essa é a figura do goel. Oferecer algo para que não perder você. É isso que diz. Também fala sobre o goel no sentido de vingador de sangue. A palavra de Deus era muito séria quanto aos pecados, em especial aqueles dolosos contra a vida, meus irmãos. A Bíblia diz que aquela pessoa que derramava o sangue, seu sangue seria derramado. Era assim que ele pagava. Não tinha outra pena. Se alguém era um assassino, havia tirado a vida de alguém, a sua vida deveria ser tirada também. Porque a lei do talião era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, quebradura por quebradura, meus irmãos. E se alguém matava uma pessoa, necessário é que ela fosse morta. Essa pessoa deveria ser morta também, a não ser nos crimes culposos, meus irmãos. Ainda assim ela se tornava prisioneira da cidade de refúgio. Mas o vingador de sangue, se alguém matasse um parente seu, você tinha o direito de ir lá e tirar a vida dele. Essa ação era legítima, você não responderia por nada por ter tirado a vida de um assassino. E a palavra de Deus era tão séria quanto a isso, que dizia que a terra que protegesse um derramador de sangue, um assassino, seria amaldiçoada por Deus, porque aquela pessoa deveria pagar pelo crime que ela havia cometido, meus irmãos. Quando nós lemos tudo isso e vemos que Deus se apresenta como nosso resgatador, nós devemos entender isso de uma maneira aberta e ampla, meus irmãos, dizendo, sobretudo, que todos nós precisamos de um resgatador, de um redentor, meus amados irmãos. Lutero escreveu milhares de páginas
escreveu tantas coisas, escreveu vários tratados, foi muito fecundo nessa. Dizem que as obras completas de Lutero, meus irmãos, em alemão e também traduzido para o inglês, somam 100 volumes. Somam 100 volumes. Aqui no Brasil conseguimos traduzir algumas 14, né? Para o português, 10 a 14 pela editora Sinodal, mas ele escreveu muita coisa, escreveu muitos tratados, muitas discussões interessantes. Um desses tratados, meus irmãos, se chama Nascido Escravo. Neste tratado, Lutero trava uma luta contra Erasmo de Roterdã acerca do livre-arbítrio. Ele diz que a doutrina do livre-arbítrio ofende a verdade do Evangelho, que diz que o homem está morto e não tem liberdade para escolher nada que diga respeito à salvação. O homem sem Deus, ele está morto, ele padece, ele não tem qualquer tipo de iniciativa em direção a Deus. Ele pode escolher muitas coisas, ele pode escolher ser honesto ou não, pode escolher ser fiel ou não, ele pode escolher ser bom ou mal, mas ele não tem condição nenhuma de escolher Deus para a vida dele. A não ser que a graça de Deus o alcance e o atinja, ele estará fadado a ser, meus irmãos, condenado. O que nós lemos aí é que todo homem precisa de uma pessoa que liberte da escravidão do pecado. A grande constatação antropológica da palavra de Deus diz que nós somos devedores. Nascemos devendo o Senhor por causa do pecado original. E alguém precisa nos resgatar, pagar a nossa dívida, o preço do nosso pecado. Meus irmãos, não resta dúvida, nós temos um resgatador, nós temos um redentor, o nome dele é Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor que pagou os nossos pecados. Com termos dadivosos e expressivos, o Senhor relata essa verdade, dizendo que o Senhor com o seu sangue comprou o povo de todas as tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus nos constituiu reis e sacerdotes, para que reinemos com ele para todos sempre, louvado seja o nome do Senhor. Na palavra de Deus diz assim, o Senhor estava em uma discussão, ele diz, nós somos livres, somos homens livres. E Jesus disse para eles, quem comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. A palavra de Deus diz, assim diz o Senhor, Adonai, o teu Redentor, o teu Goel. Todos nós precisamos de um Goel na nossa vida, meus irmãos. Ele que também nos vinga. Você que foi traído, você foi maltratado, as pessoas, meus irmãos, abusaram de você, as pessoas te trapacearam, puxaram. Não te preocupe não, você tem um resgatador, um vingador sobre você. E a palavra de Deus nos diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Se alguém te fez mal, alguém te traiu, alguém te maltratou, alguém humilhou você, não se preocupe com essa pessoa, perdoe essa pessoa e vá adiante. Aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar, meu amado irmão. Mas a justiça verdadeira só pode proceder das mãos de Deus. A Deus diz, dai lugar à ira, diz, a ira de Deus, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu mesmo retribuirei. A palavra do Senhor a Tiago, de Tiago para nós, diz, irmãos, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando o homem tenta se vingar, quando o homem tenta fazer com que a pessoa pague na mesma moeda o mal que lhe causou, fatalmente este homem estará entregue à sua própria sorte, e ou fará menos ou mais do que fizeram a ele, se tornando ele culpado, mais culpado do que o lhe ferira anteriormente, meus irmãos. Boa coisa é deixar tudo nas mãos de Deus. O Senhor nosso Deus é que cuida de nós, irmãos. O Senhor nosso Deus é quem cuida de nós. Ele tem um carinho por nós, um amor tão tremendo, não permitirá que nada que ocorra aos seus filhos fique impune, certamente, é o que diz a palavra. A Bíblia diz, meus irmãos, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Kodesh, Kodesh Israel, é que diz aqui, Kadosh, significa intrinsecamente sagrado. Alguém que é intrinsecamente sagrado, isento de imperfeições, fraquezas morais comuns aos homens, denota uma absoluta separação entre Deus e o profano, entre Deus e o que é mal, meus irmãos. Foi esse mesmo profeta que nós estamos lendo, que no capítulo 6 do seu livro teve uma visão. Ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo. E acima do seu trono haviam o que, irmãos? Acima do seu trono havia o que? Haviam serafins, cada um com 6 asas. Esses serafins cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. No original está Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. Essa tríplice repetição
significa que está exaltando até não mais poder a santidade de Deus. A própria criatura que está lá é algo distintivo, porque na base da palavra serafim está o verbo queimar. É como aquela criatura, dentre todas as criaturas celestes, fosse a escolhida em santidade e eterna purificação para exaltar o Deus soberano que é santo, santo, santo. Meus amados irmãos, está queimando continuamente, e é basicamente isso que nós devemos também orar a Deus para que aconteça conosco, para que nossa adoração não seja fria, para que a nossa vida não seja fria ou morna diante dele, mas continuamente estejamos queimando de amor e de paixão por aquele que nos salvou, meus amados irmãos. Isaías, ao ver aquilo, temeu pela sua própria vida e disse: ai de mim, pois estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Temeu. A mesma coisa aconteceu com Pedro. O Senhor Jesus estava no barco com ele, e ao ver a atuação do mestre por excelência, ele disse: Senhor, fica longe de mim, eu não mereço estar perto do Senhor, eu sou um homem impuro, meus lábios são impuros. E eu quero dizer, queira o Senhor que tal experiência seja vivida por todos nós, a experiência de estarmos na presença de Deus e sentirmos tais quais nós somos, impuros e carentes, necessitados de seu amor e de sua graça, necessitados que Ele estenda a sua mão e nos guie, meus irmãos, pois sem Ele nada somos, nem podemos fazer qualquer coisa. O Senhor é o tremendo, é o exaltado em santidade. Deus é santo, santo, santo. Não tolera o pecado. Ele não apenas se distingue do que é profano, meus irmãos, mas se opõe a ele. De onde concluímos que são atuais as palavras que Eli proferiu para os seus filhos. Os filhos de Eli pecavam demais e brincavam com as coisas de Deus. Haviam sido criadas no templo do Senhor e brincavam e abusavam das pessoas. Eram violentos e, meus irmãos, cheios de luxúria no próprio ambiente do templo do Senhor. A estes homens o Senhor sentenciou à morte. Mas antes o seu pai os avisou dizendo: meus filhos, não é bom o testemunho que vocês estão dando, vocês estão brincando com as coisas de Deus, vocês têm sido levianos com as coisas de Deus. Eu vou dizer, se um homem tiver uma queixa com outro homem, vai até um juiz, e o juiz julga a sua causa, mas aquele homem que está afrontando Deus, quem intercederá por ele? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra. As palavras de Ana também são atuais. No seu cântico ela diz: os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Meus irmãos, e a advertência de João Batista: mudem de vida, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, mudem de opinião acerca do pecado. Se o pecado nos parece vantajoso e atraente, se temos guardado em nossos corações e mentes, meus irmãos, lembranças que ofendem a Deus, desejos que ofendem a Deus, necessário é nos humilharmos diante dele e buscarmos, meus irmãos, a cura para a nossa vida, pois o templo está chegando, o reino está próximo, meus irmãos, e o Senhor quer pessoas arrependidas. Assim diz o Senhor, Adonai, o teu Redentor, o Santo de Israel, o que te ensina o que é útil, diz a Bíblia. Ele é incomparável, inigualável, por ser um mestre por excelência. Dele procedem ensino e instrução, e é em seguir a sua palavra que o homem consegue a luz e a salvação para a sua vida. Os mestres humanos não são assim. Do Senhor só encontramos coisas boas. Do Senhor só aprendemos coisas boas. Da palavra de Deus, apenas coisas boas, ensinos bons procedem. Mas os mestres humanos podem nos ensinar muitas coisas. Eu não sei quem já leu o livro ou viu o filme O Nome da Rosa, de Humberto Eco. É um livro fascinante, né? Um livro fascinante, é como se fosse um policial, né? Um filme, um trailer policial, onde um mestre é chamado para resolver uma questão em uma abadia, onde os monges estão aparecendo mortos, e uma marca é comum a todos eles: eles todos têm os dedos e as línguas pretos, enegrecidos, queimados, e ninguém consegue descobrir aquilo. E um dos casos chama a atenção daquele homem, daquele mestre que foi para fazer essa investigação. Ele tem o seu discípulo, e uma das pessoas um dos monges vai e se mata. Mas antes de se matar, meus irmãos, ele sai gritando que um outro monge, Berengário, era o seu mestre. Berengário me ensinou, mas essa forma como ele chama o outro de mestre é uma forma que chama atenção por não ser uma forma agradável. É como se estivesse lamentando. E conseguiram entender que ele chamou Berengário de mestre
porque este Berengário, que era o bibliotecário da abadia, havia lhe ensinado os prazeres da homossexualidade. Só viviam homens ali e os prazeres carnais ele havia ensinado para aquele monge, razão porque ele se sentiu impuro naquele momento e chegou a tirar a sua própria vida. Homens, meus irmãos, ensinando homens carnais, de homens carnais, lições carnais podem provir, lições de morte, meus irmãos, terríveis ensinos. Outra coisa totalmente diferente é o que procede do nosso Deus. Abra a palavra no livro de Isaías ainda, capítulo 28, de 23 a 29. Parece uma palavra meio estranha para ler agora, mas você vai entender. Isaías capítulo 28, de 23 a 29. Ele aqui te ensina o que é útil, diz a palavra. Ensina você o que é útil. Quem encontrou Isaías 28? Diga amém. 28, de 23 a 29 diz assim: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaca, semeia cominho, lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, com o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente. Nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Estamos falando que o Senhor, nosso Deus, é inigualável porque Ele nos ensina o que é útil. E o que o profeta está dizendo aqui é que mesmo as coisas corriqueiras e aparentemente seculares, nós, para essas coisas, podemos alcançar ensino e instrução do Senhor. Ele está dizendo, você vê a pessoa que trabalha com a terra, todo dia ele está revirando a terra. Não, ele revira uma vez, toda vez, e a forma de tratar com os grãos é a mesma? Não, cada um tem a sua forma de ser tratado. Ele diz, até esse conhecimento vem de Deus. Eu quero lembrar da minha adolescência, tinha uma professora da escola bíblica, lá no interior do Pará, onde eu morava. O nome dela era professora Leda, e o seu esposo se chamava Robson Cruzoé. E aquela professora era muito meiga, uma mulher de Deus, mansa e com um bom conhecimento da palavra. Eu lembro de um dia, numa dessas nossas festas, onde nos reunimos, cada um traz alguma coisa, e do pouco de cada um muito se faz, e nós temos alegria e comunhão uns com os outros. São momentos agradáveis, irmãos, onde podemos conversar um pouco mais e desfrutar de uma refeição comum, que é marca da amizade na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que se nós abríssemos nosso coração para Ele, Ele cearia conosco e nós com Ele, falando a importância dessa comunhão, a importância de uma refeição em conjunto, né, entre os filhos de Deus. Eu vi essa professora da escola bíblica, minha irmã Leda, dizer, ela foi elogiada porque o seu bolo era muito gostoso. E ela era diabética, então ela não provava do bolo, né? Ela fazia e o bolo saía perfeito. E eu vi elogiarem ela para fazer um bolo, por causa do bolo que ela havia feito. Ela disse assim, sabe o que eu faço? Eu faço a minha parte, do jeito que eu aprendi, mas quando eu coloco o bolo no forno, eu oro a Deus para que tudo saia bem. Irmãos, para fazer um bolo, ela orava a Deus. Uma coisa comum, corriqueira. Mas Deus estava de tal maneira apegado à vida dela, que até na hora de fazer um bolo, ele era chamado para abençoar. E era abençoado, meus amados irmãos. Eu preguei para os jovens o quanto um missionário que saiu era um africano, era um filho de um rei, mas vivia humilhado, torturado ali, foi para os Estados Unidos só para aprender coisas do Espírito Santo, foi para a universidade, meus irmãos, sem ter sequer qualquer ensino formal, e ali ele era ensinado, e o testemunho que dão dele, meus irmãos, ele não chegou a ganhar nenhuma alma para Jesus, nenhuma, ele foi para os Estados Unidos, na África, sofreu assaltos, sofreu ataques de piratas, tudo quanto acontecia com ele, meus irmãos. Mas quando ele chegou ali, tinha que receber aulas particulares, porque não tinha nem o básico. E quando a professora chegava lá para dar aula, ela deu testemunho que muitas vezes, as aulas de matemática, de língua inglesa, ela estava ensinando e ele pedia para ela parar um pouquinho, apenas para fazer uma oração. Senhor, me ajuda, porque eu não entendo nada. Me ensina a matemática, me ensina a gramática, me ensina
ensina. E a Bíblia diz que era assim, trazendo o Senhor para o seu dia a dia, que ele andava. E sem ganhar uma única pessoa para Cristo ele mesmo, o seu testemunho fez com que centenas de missionários fossem para a sua terra e ganhassem milhares de pessoas. Um homem que soube pedir a Deus para fazer parte da sua vida nas mínimas coisas. A partir de agora eu também, irmãos, quando eu estou estudando lá, eu gosto de ler a palavra o Espírito Santo traz tão claramente para a minha vida a explicação. Eu não preciso estudar a palavra de Deus para pregar, eu estudo muito para pregar, mas não preciso. Meus irmãos, se eu chegar em qualquer lugar, eu prego no poder do Espírito de Deus, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, com alegria, e me sinto honrado em poder pregar. Se for para uma pessoa, meus irmãos, já fui em várias casas para dar estudo para uma pessoa, meus irmãos, gastando 1 hora, pouco do meu tempo, que é corrido, porque eu tenho muita alegria em pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Mas quando eu vou estudar direito, eu travo, eu não aprendo com facilidade. Meus irmãos, e desde o dia que eu li isso aí num livro, eu tenho orado. Quando eu me coloco diante dos códigos, eu peço: Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, me dá sabedoria, me dá entendimento. E meu irmão, não interessa a hora, posso estar muito cansado, eu chego, o que eu estudo, eu aprendo, graças a Deus, porque o Senhor é comigo, meu amado irmão. Com isso eu quero dizer que é importante que nós convidemos o Senhor para tudo. Você vai fazer um projeto, entregue ao Senhor aquilo e peça para que Ele te dirija. Não confie na sua sabedoria, vai fazer uma petição, vai fazer, meus irmãos, atender alguém enquanto um contador, alguma coisa assim, meu irmão. Ore e peça a Deus que dirija a sua vida, que entre na sua esfera. Meu irmão Murilo é um músico tão talentoso, meu amado. E como seria bom, entendo, seria diferente, meu amado, depois de tanta experiência, de saber tanta coisa, clamar a Deus que venha sobre você. É um exemplo, uma coisa que veio ali para você, veio agora no meu coração. De todas as coisas de nossa vida, o Senhor tem interesse em participar. Nos ama tanto e quer tanto que conheçamos a Ele, meus irmãos, não porque precisa, mas porque nós precisamos, que nos dá essa oportunidade. Meus irmãos queridos, grande é o conselho do Senhor. O ensino do Senhor está contido na palavra de Deus, que Ele mesmo se encarregou de preservar até hoje. E disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Por isso, meus irmãos, dada a eternidade da palavra de Deus, Samuel Spalding, meus irmãos, escritor de tantos livros, tantos hinos do cantor cristão, disse que a palavra de Deus é a bigorna que desgasta as marretas. Ela recebe marretadas a vida toda, as marretas se desgastam, os cabos se quebram, a bigorna continua a mesma e ficará para sempre ali, porque ela suporta. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Recebe tantas críticas, tantas acusações, tantos, meus irmãos, embates contra ela, e ela continua a mesma palavra. De sorte que nossa oração deve ser como a do salmista: desvenda os meus olhos, para que eu contemple a maravilha da tua lei. Assim diz o Senhor, Adonai, o teu Redentor, o Santo de Israel, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. O ensino do Senhor, meus irmãos, é para que andemos na luz da sua presença. Nós devemos entregar nossa vontade ao Senhor nosso Deus. O homem que entrega a sua própria vontade, não existe um perigo maior do homem se ele entrega a sua própria vontade. Ele entrega a sua própria vontade, não desejará os caminhos de Deus. Ele quer controlar a sua vida, ele quer se afirmar enquanto Senhor do seu destino, meus irmãos. E com ele está passível, a possibilidade é total de acontecer o que diz em Provérbios 14:12: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo são caminhos de morte. O pior é quando o homem é avisado sobre aquele caminho, para que ele saia dele e endurece a sua cerviz e avança. Desconsidera o conselho dos pais, desconsidera o conselho dos pastores, desconsidera o conselho dos líderes e avança obstinadamente. Porque a Bíblia diz em Provérbios 29:1: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. E ainda, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos vai repousar. A melhor coisa que o homem pode fazer é se render a Deus, irmãos. Ele sabe de tudo, pode tudo, sabe o tempo correto para todas as coisas e tem o domínio sobre tudo, meus irmãos. De sorte que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais ele fará, meus irmãos queridos. Quando nós estamos no caminho do Senhor, não quer dizer que tudo vai ser as mil maravilhas para nós. Esta segurança não está na palavra de Deus. A única segurança que está na palavra de Deus é que o Senhor estará conosco, meus irmãos, para nos ajudar e socorrer. Mas andando com o Senhor nesta terra, ora, se o caminho do Senhor, o princípio dele é abnegação e cruz,
meu irmão, pode ter certeza que não é uma coisa fácil. Se o Senhor Jesus disse que o caminho é estreito e a porta é apertada, pode ter certeza que não é coisa fácil andar com o Senhor. Não é para qualquer um, meu irmão. Nós temos muitas vezes a ênfase de dizer que Jesus te ama. Essa mensagem é maravilhosa, Jesus te ama, uma mensagem maravilhosa, mas ela é incompleta. A mensagem completa é: Jesus te ama, mas Ele odeia o teu pecado. E a não ser que você abandone o teu pecado, este amor de Deus, uma hora, dará vazão à sua justiça, e da justiça de Deus ninguém escapa, meu amado e querido irmão. Não há como pagar peitas, subornos ao juiz de toda a terra. Ele é exaltado em santidade e julga tudo com justiça. Não terá o justo, meus irmãos, por culpado, nem o culpado por inocente, e diante dele todos compareceremos. Os primeiros a prestarem contas são os da casa de Deus, diz a palavra, meus irmãos. O caminho do Senhor tem depressão, tristeza e morte. No caminho de Deus, andando com o Senhor, você encontra depressão, tristeza e morte. Com certeza, isso tem em todo o caminho, meus irmãos. No caminho do Senhor você encontra com isso, mas o Senhor te consola com o cajado. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. A palavra de Deus continua dizendo: se tivesses dado ouvidos, é o lamento de um pai amoroso. Se tu tivesse dado ouvidos às minhas palavras, aos meus mandamentos. Como seria bom se você tivesse dado ouvido às minhas palavras, aos meus mandamentos. A estrutura fraseológica denota uma tristeza profunda, meus irmãos. É como se o pai tivesse orientado o seu filho, e o filho obstinadamente fosse para outro caminho. E ao ver o filho quebrando a cara, o pai não diz: eu te avisei, você é um desobediente. Não, ele diz: que pena tão grande você não ter obedecido. Como é ruim você não ter obedecido a minha palavra. Meus irmãos, o fracasso de um filho por desobediência aos conselhos do pai jamais será comemorado por este. É um evento triste, meus irmãos. É um evento extremamente triste. A pessoa que é orientada e endurece sua cerviz, anda desviado, vai cair, e na congregação dos mortos vai repousar, diz a palavra. O Senhor Jesus Cristo, quando chegou em Jerusalém, disse palavras tristes como essa. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviadas. Quantas vezes eu quis te reunir, como uma galinha faz com seus pintinhos, e tu não o quiseste. Agora a tua morada ficará deserta, e nunca mais tu me verás, até o dia em que souberes dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Você já viu uma palavra dessa? A tua casa vai ficar deserta, uma casa abandonada, não tem ninguém para morar, as ruínas são a consequência natural disso. Meus irmãos, não deu atenção ao chamado de Deus e a condenação foi certa, meus irmãos. Devemos lutar com todas as nossas forças para que tais palavras não sejam ditas a nosso respeito. Empenhamos esforço para servir a Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor Deus diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios são como a moinha que o vento dispersa, meus irmãos. O tema da mensagem é incomparável Deus, de incríveis promessas. E sobre as promessas de Deus, irmãos, o que o texto diz para que possamos tê-las como incríveis? Primeiro, ele diz que ouvir a palavra dele gera um fruto bendito. A nossa paz será como um rio. A paz daquele homem que obedece a Deus é como um rio, diz aí. Se tivesses me ouvido e obedecido os meus mandamentos, a tua paz seria como um rio. A palavra shalom é a palavra que está aqui. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento diz que shalom significa prosperidade, bem, saúde, inteireza e segurança. A base das três letras que formam a raiz de toda a palavra hebraica tem a ver com completar algo, com você começar e completar, com a coisa não ficar inacabada. Meu irmão, você sair inteiro de onde você está também. Você, nas batalhas da vida, sair incólume. 60 vezes a palavra shalom é usada para a ausência de contenda. A palavra shalom também significa harmonia, realização e relacionamentos não abalados com outras pessoas. Também significa sucesso da pessoa nas suas empreitadas. Eu quero dizer, alguém precisa de paz aí?
Você precisa de paz? Você olha para a sua vida, olha para a descrição da palavra shalom aqui. Você precisa de paz, estar inteiro, estar saudável, começar alguma coisa e completar aquilo, terminar o que você iniciou, relacionamentos saudáveis. Você já viu um casal que não está em paz, meu irmão? Você já viu um casal que está brigando? Como é a casa dessa pessoa? Quando não estão se falando, quando o diálogo acabou, aquela pessoa não tem prazer em estar na sua casa. Sim ou não, querido? De fato, assim é. Mas a paz que o Senhor tem para dar também se refere a relacionamentos saudáveis. A paz é resultado da ação divina, meus irmãos. O fruto da justiça é paz, diz a Bíblia. E essa paz, segundo a Bíblia, meus irmãos, está escrito: porque os montes se retirarão, os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti, meu irmão. E quando a Bíblia diz, a tua paz é como um rio, o que ela quer dizer? A base da palavra rio, a mesma raiz, é jorrar. Ele está dizendo: os teus relacionamentos serão saudáveis, eles vão fluir. Você será saúde, isso vai fluir. Você será próspero, estará jorrando na sua vida. A bênção do Senhor estará transbordando, é extravagante na vida daquele que busca Ele. Irmão, essa bênção é tremenda. Eu quero paz na minha vida, porque a Bíblia diz que significa você começar uma coisa e ser bem sucedido naquilo que você começar. Os seus negócios prosperando. Essa é a paz que o Senhor está oferecendo, meus irmãos. Obedece a minha palavra, a tua paz será como um rio. E a segunda promessa, a justiça como as ondas do mar. A justiça é conformidade de um padrão de ética, moral. No Antigo Testamento é a natureza e a vontade de Deus. Justiça é dar a cada um o que lhe é devido, meu amado irmão. E o que a palavra de Deus diz assim: a tua justiça vai ser como as ondas do mar. A onda do mar, as ondas do mar são implacáveis, são imparáveis. Ninguém pode resistir às ondas do mar, todo o tempo no mesmo movimento. E o que a palavra de Deus diz é: a tua justiça vai ser desse jeito. O teu padrão moral será dessa forma. A tua luz vai sobressair. O teu direito como o sol ao meio-dia. Direito não é favor. Direito não é alguma coisa que alguém dá para você. O seu direito não é algo que alguém pode dar para você. O seu direito é aquilo que ninguém pode tirar de você. Se alguém fosse dar, seria um favor. Mas o teu direito é algo que você não pode abrir mão. Ninguém pode roubar, tirar de você, meu amado irmão. E a Bíblia diz: o teu direito vai ser como o sol ao meio-dia. Impossível de não ser visto, impossível de ser parado, meus amados irmãos. Nosso Deus é incomparável e as suas promessas são incríveis, meus irmãos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O mandamento do Senhor está aqui. Envidemos esforços, meus irmãos, sem medida, para observar a palavra de Deus. Nos apeguemos ao Senhor enquanto é tempo, enquanto é dia. A noite vem, ninguém pode trabalhar. Meus irmãos, a aurora da existência vem, você perde até a sua consciência. Enquanto é tempo, devemos buscar a Deus. Enquanto é tempo, devemos entregar-nos a Ele e confiar nele de tal maneira que já não reste em nós dúvida e temor algum, a não ser o temor a Ele, meus irmãos, que é o princípio de toda a sabedoria. O Senhor, nosso Deus, é um Deus que nos ama e tem o melhor para nós. Não existe ninguém como Ele. E o que Ele nos promete, meus irmãos, sem necessidade de prometer, é algo incrível. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e eu quero orar sobre essa explicação da palavra paz. Você começa e você termina. Você tem saúde e prosperidade. Os seus relacionamentos são bons. É isso que o Senhor está nos prometendo, meus amados irmãos, em sua palavra. Apenas se apegue a Ele e observe os seus mandamentos. Ao som da canção, se você está precisando de paz, dessa paz que só o Senhor pode dar, você vem aqui à frente, nós vamos orar todos juntos. A palavra foi exposta em verdade, meus irmãos, sem falsas promessas, sem, meus irmãos, maquiagens, tal qual ela é, meus irmãos, viva e poderosa. E compete a você abrir o seu coração para receber essa palavra. E hoje você pode dizer: Senhor, eu preciso da tua paz. Eu estou trabalhando e não estou prosperando. Eu estou sem saúde emocional, sem saúde física. Eu estou sem saúde nos meus relacionamentos. Preciso da tua paz no meu coração. Senhor, o Senhor prometeu que a minha paz seria como um rio, jorrando prosperidade, saúde, meus irmãos, o ser inteiro. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Se Deus tocou o seu coração com essa palavra, e você diz: eu tinha uma ideia de paz, mas eu vi que na palavra é algo muito mais do que aquilo. Eu quero isso para a minha vida. Vem aqui à frente, vamos orar.
meu irmão, pois na casa de Deus, o primeiro que nós buscamos é o Senhor. A primeira pessoa, o nosso primeiro recurso é o Senhor Deus. Vamos até Ele e somos ajudados por Ele. Meus irmãos, eis aí a mensagem do Evangelho. Você sente no coração o desejo de orar? Algo que você quer colocar diante de Deus? Seus relacionamentos, seus negócios, sua vida profissional, meu amado, ou relacional? Eu convido você a vir aqui à frente para orarmos juntos por esse propósito, em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Aleluia, Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Aleluia, Deus. Coloque sua causa diante do Senhor nesse momento. Está alguém entre vós doente, diz a palavra. Chama os presbíteros da igreja e faça oração sobre ele. Unja com óleo. A oração da fé salvará o enfermo. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Aleluia. Feche seus olhos, coloque seu coração diante dele e apresente a ele seu motivo de oração. Poderoso Deus, aleluia. Aleluia, Deus poderoso, amado, glorificamos o teu nome. Exaltamos tua santidade, glorificamos a ti. Não há outra além de ti, ó Pai. O nosso socorro está em ti, nossa alegria está em ti, ó Pai. Nosso refúgio é o Senhor, torre forte é o teu nome. E é no teu nome, Pai, que nós buscamos auxílio nessa noite. Oramos, ó Pai, por tuas famílias, por teus filhos, por teus céus que aqui estão, ó Pai. Tem vindo à tua casa, o Senhor sabe, muitas vezes com o coração quebrantado, com o coração, ó Pai celestial, em migalhas, despedaçado, ó Pai, pela inquietação, pela enfermidade, ó Pai, despedaçado pela insegurança e pelo medo. Estende tua mão para tocar os teus filhos que têm buscado a tua face, ó Deus. Estende tua mão para tocar os teus filhos que têm, ó Pai, confiado em ti. Estende tuas mãos para restaurar os casamentos, ó Pai, no nome de Jesus. Para desfazer, ó Pai, a obra e a ação do espírito de prostituição que atua muitas vezes, ó Pai, nos cônjuges, ó Deus, trazendo impureza, ó Pai, para as famílias. Em nome de Jesus, estende tua mão, ó Pai, para sarar os relacionamentos de pais e filhos, permitindo, ó Pai celestial, que haja harmonia, que os corações se convertam, dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais, que todo orgulho caia por terra, soberba, ó Pai celestial, ó Deus, a arrogância, ó Deus, a razão que não leva para outra coisa senão, ó Pai, para o afastamento, para, ó Pai, a separação, de forma alguma, ó Deus, não aceitamos isso em nossa vida. Ó Deus, o Senhor disse em tua palavra: ah, se tu me ouvisses, então a tua paz seria como um rio. Ó Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Pedimos perdão por nossos pecados, por não termos, ó Deus, muitas vezes atentado para o que diz a tua palavra, ou para, conhecendo a mesma, Pai, fazer o contrário, ó Deus, em nome de Jesus. Visita teus filhos que estão aqui, visita teus filhos que estão nos ouvindo, ó Pai celestial, estão nos vendo através das redes sociais. Em nome de Jesus, que o poder da tua palavra os alcance e os abençoe no nome de Jesus. Pois grande é o poder do Senhor, grande é o poder do teu amor, o Senhor que nos dá uma segunda chance e nos livra dos nossos pecados. Sim, glória ao teu nome, Pai. Exaltado seja o Senhor nosso Deus, Deus fiel e poderoso. Estende, Pai, em nome de Jesus, para tirar, ó Pai, o véu, as escamas dos olhos dos teus filhos, das pessoas, ó Pai, porque teus filhos estão intercedendo, de modo que, ó Pai, em toda casa haja temor e haja harmonia, e o teu amor cresça e se expanda em cada casa, em cada família, sendo exaltado o teu nome, ó Pai, pois tu és poderoso, tu és maravilhoso, e em ti está, ó Pai, os sermos libertos da morte. Tu és poderoso e exaltado. Estende tua mão para abrir a porta de emprego para os teus filhos que estão desempregados, ó Pai.
para que não haja um pai de família que não tenha, ó Pai, como ser abençoado nos moldes do Salmo 128, do fruto de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, em nome de Jesus. Essa palavra que nós recebemos em nosso coração, ó Pai, o que está na palavra, nós recebemos em fé, para a glória do Teu nome. O que não está, a miséria, ó Pai, a depressão sem auxílio, ó Deus querido e amado, ser prostrado, sem o consolo, sem o cuidado do Senhor, rejeitamos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. E sobre a Tua família e a família dos Teus servos, ó Pai, repouse a Tua santa paz, repouse a Tua paz poderosa. O Senhor Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sim, Pai, a Tua paz recebemos em cada família, que haja integridade, que haja, ó Pai, santidade, que haja, ó Deus, em nome de Jesus, prosperidade em cada lar, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Teus filhos sejam curados de toda enfermidade, para a glória do Teu nome. E o pai de família, a mãe de família, sempre, ó Pai, tenha, ó Pai, o que comer, tenha o que dar para os seus filhos, o vestir, o alimento, a moradia, sim, e haja paz em todas as casas dos filhos de Deus. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus.